boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje eu tô aqui para a gente fazer um resumo de tudo que a gente falou do livro dos médiuns em relação aos tipos de mediunidade, né? É um resumão para a gente poder entender todo o retrospecto que foi falado aqui. Então vamos lá. Kardec, ele divide em duas grandes bases de mediunidade, né? A mediunidade de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. E ele classifica essas duas mediunidades em cada uma numa grande gama de tipos de mediunidade. Mas essas duas modalidades, elas podem, todas elas, ter gêneros de mediunidade diferentes. Quais são os gêneros de mediunidade? O gênero de mediunidade é mediunidade sensitiva, mediunidade inconsciente e mediunidade consciente, tá? Então a gente tem 5 grandes grupos: efeito inteligente, efeito físico. Vou botar tudo aqui: efeito inteligente e efeito físico. A mediunidade é dividida nessas duas só. A partir daí, nós temos 3 gêneros, 3 tipos de mediunidade que cada uma podem ter, tanto do efeito físico quanto do efeito inteligente. Ela existe a mediunidade sensitiva, existe a mediunidade inconsciente e existe a mediunidade consciente. Tudo isso já foi falado pormenorizadamente nos capítulos anteriores, tá? Aí ele pega e vamos classificar aqui: mediunidades de efeito físico, ou seja, mediunidades de efeito físico ele vai dividir. Médiuns tipitólogos. Médium tipitólogo é aquele médium que, com a sua energia e a atividade do espírito, produzem ruídos e pancadas. Médiuns motores são aqueles que fazem movimentar objetos, tá? Inertes, ou seja, ele pode pegar um copo e ele vai arrastar esse copo. Nesse tipo de modalidade também existe a manipulação do braço do médium, tá? Médiuns de efeitos motores, tá? Médiuns levitadores. Ele não só arrasta o objeto, mas ele eleva o objeto contra a gravidade. Tudo isso são mediunidades muito raras hoje em dia, tá? Médiuns de efeitos musicais, ou seja, um som é audível por todos que produz uma música ou uma fala, tá? Médiuns de transporte. Não é, eu faço questão de dizer que nunca é o transporte da Umbanda. O transporte da Umbanda é trazer o espírito para incorporar no médium. O transporte espírita é aquele que tira um objeto de determinada área, desmaterializa e materializa em outro local, tá? Médium de aparições são aqueles médiuns que, através da doação do seu ectoplasma, o espírito se materializa e fica tangível às pessoas. Ele tem uma mediunidade aqui que eu nem consideraria, tá? Mas eu vou falar. Médiuns noturnos é aqueles que fazem a sua mediunidade apenas durante a noite, pela questão do ambiente. Mas isso, para mim, é uma questão só de característica do médium, tá? Mas vamos continuar. Médiuns pneumatógrafos é aquele que produz a escrita direta, ou seja, ele bota ali um papel e é materializado as palavras naquele papel, tá? Médiuns curadores, ou seja, para mim, a grande variedade dos efeitos físicos hoje em dia, elas estão direcionadas para esse tipo de médium,
médium curador, onde ele doa seu ectoplasma para a cura das pessoas que passam por problemas físicos, tá? E médiums excitadores. Esses médiums também existem muito, tá? Só que esses médiums excitadores são aqueles médiums que doam o seu ectoplasma para outro médium executar a sua mediunidade. Então, nos centros espíritas tem muito. Você fica com aquele médium que vai incorporar e outro médium irradiando, né? Ele fica irradiando a sua energia para o outro médium ter a sua incorporação. São aqueles médiums que vão tomar conta de outros médiums. No nosso, traduzindo para o nosso, seria o Cambone. O Cambone, ele fica ao lado do médium que incorpora o guia, né? São esses médios, é claro que dentro disso existem outras aptidões mediúnicas para o Cambone. Não é só essa, mas essa é uma das propensões que o médium Cambone pode executar, tá? E aí vamos aos efeitos inteligentes. Médiuns audientes, aqueles que ouvem. Médiuns videntes, que veem. Médiuns inspirados, que recebem o pensamento da espiritualidade. Médiuns de pressentimento, aqueles que pressentem as circunstâncias, eles sentem que vai acontecer alguma coisa. Médiuns proféticos. Aí, o médium profético, ele não é diferente do médium inspirado e nem de pressentimento. O médium profético é aquele que recebe com tanta precisão a informação que ele é capaz de dizer data, hora, a própria mensagem que a espiritualidade quer dizer, mediante um acontecimento que vai acontecer ainda, tá? Ocorre muito charlatanismo por aí, mas existiam os médiuns proféticos. Médiuns sonambúlicos, aquele que sai do estado de vigília, ou seja, aqueles que dormem e ao dormir são excitados pela espiritualidade para que ocorra o seu tipo de mediunidade, tá? Aqui, nesse padrão, no médium sonambúlico, você pode ter os médiuns de desdobramento e os médiuns de incorporação sonambúlica, tá? O médium, ele se desdobra, o espírito pode falar pela sua palavra. E existem os médiuns sonambúlicos que ele conversa com o espírito no mundo espiritual e, ao mesmo tempo, o corpo dele funciona como se fosse um rádio, dizendo tudo o que o médium está pensando, tá? Médiuns estáticos são os médiuns que entram em êxtase e no êxtase recebem informações da espiritualidade, tá? Médiuns pictógrafos são aqueles médiuns que recebem desenhos da espiritualidade. É como se fosse uma psicografia que vai sendo colocada através de pinturas. E médiuns músicos, é claro, aqui médiuns de psicografia também, né? Então, médiuns músicos são aqueles que recebem músicas do plano espiritual para que essas músicas sejam transcritas. Muitos ogãs hoje em dia recebem letras de música e recebem músicas que são os pontos cantados para serem tocados para determinados guias espirituais. Então, isso aqui é um resumo de tudo o que foi falado para a gente poder entender a mediunidade em si. Essa mediunidade ela pode ser transportada para a mediunidade de Umbanda, sabendo que tem muita coisa que não é aproveitada hoje em dia, mas muita coisa é aproveitada sim, tá? Então esse é o nosso resumão de hoje, para a gente poder dar depois a continuidade dentro das estruturas aqui do que a gente vai falar sobre o livro dos médiuns, né? Aqui, ó, variedades de médiuns. Aí depois depois eu vou falar o tipo de médium de psicografia. E depois a gente vai entrar na formação dos médiuns, mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade. E a gente vai dar prosseguimento a isso aí. Muito axé a todos, meus irmãos.